O fundo imobiliário KNRI11 vale a pena? Neste vídeo você vai descobrir. Bem, eu me chamo Matheus e vamos aqui direto ao conteúdo. No último ano, esse fundo imobiliário valorizou mais de 23% e está com dividend yield de 7,39% nesse momento. Eu sei, não é um dividend yield tão alto assim, contudo, ele possui um portfólio excelente e, na minha opinião, é bem seguro. Calma que já vou te mostrar. Ele vem sendo negociado na faixa dos R$ 165,98. Se a gente compara isso com seu valor patrimonial de R$ 159,55, a gente vê um PVP de 1,04. Ou seja, nesse momento, o KNRI11 está com 4% de valor mais caro em relação ao seu valor patrimonial. Mas vamos ver aqui as principais informações, as mais importantes do fundo. Primeiro, ele é um dos maiores da bolsa, com quase 4 bilhões de reais em patrimônio líquido. Ele possui uma vacância física de 2,5% e uma vacância financeira de 7,83%. Super tranquilo para um fundo imobiliário diversificado entre prédios corporativos e galpões logísticos. Para falar a verdade, isso eu acho bem interessante nesse fundo imobiliário. Ele possui mais de 260 mil cotistas e uma excelente liquidez. Olha só isso aqui, um volume médio diário de mais de 4 milhões de reais. E se a gente olha o histórico do fundo imobiliário, ele vem tendo uma liquidez média diária, pelo menos a partir do ele possui participação em 20 propriedades, sendo 12 imóveis estão localizados, pelo menos da onde vem a receita, 65% São Paulo, 18% Rio de Janeiro e 16% Minas Gerais. Quanto aos contratos, todos eles são reajustados por um índice inflacionário. Temos aqui 68,5% IPCA e 31,5% IGPM. Quanto à tipicidade, temos quase 47% típicos e 53% atípicos. Fico bem tranquilo em relação a isso, porque esse fundo possui um excelente portfólio, Bons imóveis. Mas continuando, ele possui mais de 95 inquilinos de diferentes segmentos, predominantemente indústria, 42%, e comércio, 25%. O restante temos aí serviços, financeiro, engenharia, tecnologia, logística e outros setores. Quanto ao prazo médio remanescente dos contratos, temos aí de aproximadamente 4 anos e meio, sendo a sua parte de escritório aproximadamente 3 anos e meio e sua parte de logística aproximadamente 5 anos e meio. Super tranquilo isso aqui. E perceba isso aqui, nesse ano de 2024 e 2025, quase não vai ter nenhum vencimento. Claro, chegar no vencimento, o fundo imobiliário pode renovar o contrato com o inquilino, pode até mesmo prospectar novos inquilinos se o atual sair. Temos aqui 19% vencendo em 2026, só que a grande parte, a maioria, é de 2027 em diante. E é bom frisar o revisionar dos contratos. Veja que agora em 2024 serão cerca de 27% dos contratos, então pode ter algum acréscimo nos rendimentos aí do fundo imobiliário. Não somente olhando isso aqui, quando a gente vê isso aqui, a absorção das carências, olha o que a gestora colocou para a gente. Projeção do incremento da receita conforme o término de vigência das carências previstas nos contratos de locação firmados recentemente. E aqui ela coloca a receita adicional. Começa com 90 mil, depois 192, 479, depois 568, até chegar em 650 mil. Ou seja, o fundo imobiliário, eu acredito que ele vai entregar rendimentos maiores. Com isso, esse dividend yield aqui, ele deve aumentar. E isso, na minha opinião, é excelente. E a gente vê a qualidade do fundo imobiliário quando a gente vê, além disso tudo, quando a gente vê o histórico da cotação dele. Veja aqui, desde 2010 até agora, ele teve uma valorização de quase 66%. Cara, isso aqui para um fundo imobiliário é excelente. O cotista ganhou, além dos rendimentos mensais, com a valorização da cota. E isso é o que todo investidor quer, Ganhar aí basicamente nas duas pontas. Então, assim, olhando tudo isso, eu vou dar a minha opinião. E na minha opinião, lembrando, não é recomendação de investimento, mas na minha opinião, esse fundo vale a pena. Acredito que ele vai aumentar os seus rendimentos. Como ele está passando por um processo de emissão de novas cotas, acredito que ele vai cair um valor. E esse PVP aqui, pelo menos nesse momento, vai diminuir um pouco.
É o que é esperado geralmente, né? Isso acontece quando o fundo emite novas cotas, o valor da cota atual, o valor de mercado, tende a cair um pouco, mas vamos acompanhando. Mesmo assim, acredito que esse seja um excelente fundo imobiliário para estar na carteira. Claro, não é recomendação de investimento, é apenas a minha opinião. E falando aqui, temos esse fato relevante, onde ele informa a 8ª emissão de cotas no fundo. Ele pretende emitir cerca de 5.734.000 cotas a um valor de R$ 159,55, sem considerar a taxa de distribuição. Se você quiser saber mais a respeito dessa emissão de cotas do fundo, vou deixar um card passando bem aí na tela. Bem, fico por aqui, nos vemos então no próximo vídeo.